Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Eu vou tentar, viu? Juro para vocês que eu vou tentar. Porque de ontem para hoje deu um negócio errado na voz e a voz, ó, está indo embora. Mas eu sei que você não é movido a grito, então se eu não conseguir gritar, você vai dar glória a Deus do mesmo jeito, não vai? Se você entender a palavra, você vai dar glória a Deus do mesmo jeito, não vai? Então não precisa aqui fazer esforço para gritar, não, tenho certeza disso. Eu quero ser grato a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez na cidade de Capelinha, nesta linda igreja, que eu confesso eu tenho aprendido a amar pela recepção, pela tratativa. Pastor presidente deste lindo campo, pastor Vanderlei, irmã Sandra, a mãe do pastor Vanderlei, irmã generosa, não é isso? Generosa. Irmãos, esse pessoal trata a gente bem demais e onde você é bem tratado, você quer voltar sempre. Muito obrigado, que os céus continuem recompensando o Senhor e a sua casa e toda esta linda igreja, em nome de Jesus. Pastor Anderson, que nós tivemos ali hoje, como é que é o nome lá? Camarinhas, irmão, e pensa no negócio bom. Só para fazer uma inveja santa em você, nós comemos pelo menos uns 3 tipos de peixe diferentes. Você não deu glória a Deus, é de inveja, eu sei disso, mas pode deixar. Graças a Deus. Queridos, abra por favor a sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo de número 4. Aleluia. A partir do versículo 35, é um texto muito conhecido da gente. Tenho certeza que você conhece esse texto muito bem. Quero ser grato a Deus pela vida da minha esposa, que está em casa, meus meninos. Estava para Belo Horizonte, mas Deus guardou ela na viagem, está de volta em casa. De uma próxima vez, quem sabe, a gente vem a trupe, todo mundo junto, se Deus quiser. Marcos capítulo de número 4, versículo 35, quem achou, diga amém. Está escrito assim: tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado, e deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Porém, Jesus estava dormindo na popa, sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria ou bonança. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Podemos tomar o seu assento em nome de Jesus. Queridos, o relato da história bíblica, cujo Jesus acalma a tempestade, é um texto muito conhecido. Eu, particularmente, é um texto que eu aprendo muito com ele e que eu gosto muito. Deus sempre tem uma palavra ao nosso coração. E eu gosto muito dele porque ele vai nos trazer algumas lições preciosas. O Evangelho segundo escreveu Marcos, o evangelista Marcos. Os irmãos
sabem que Marcos não foi um discípulo direto de Jesus. Ele não andou com Jesus juntamente com os seus 12 discípulos. Porém, Marcos, ele vai ser vocacionado para, através dos escritos de Pedro, daquilo que Pedro relata para ele vai trazer o testemunho e escrever esse evangelho. O intuito de Marcos é evidenciar o Cristo, a sua autoridade. Desde o início, nós percebemos que Marcos faz questão de enfatizar Jesus, não apenas ensinando, mas ensinando com autoridade, expulsando demônios, curando enfermos, perdoando pecados e confrontando as estruturas religiosas da sua época. Marcos apresenta o Cristo que tem poder, o Cristo que tem autoridade. Essa é a intenção de Marcos ao escrever este evangelho. Marcos não constrói um Jesus ornamental. Ele não está preocupado com um Jesus de olhos verdes, que nós costumamos ver nas nossas telas. Mas Marcos quer evidenciar o Cristo que é poderoso, que é vivo e confrontador. E no capítulo de número 4, Jesus está ensinando à beira da praia. Esta prática que Jesus costuma fazer muito. Jesus está ensinando à beira da praia e, através dos seus ensinamentos, Jesus vai contar algumas parábolas. Porém, quando chega no versículo 35, o texto vai nos informar que ele vai dar uma ordem aos seus discípulos. E a ordem é: passemos para o outro lado. Eu gosto disso, irmãos, porque quem dá o direcionamento, quem dá a rota, quem dá o itinerário é Cristo Jesus. Quem diz para onde os discípulos deveriam ir é Cristo Jesus. E aqui eu acho formidável, porque quando nós lemos esse texto, ele nos confronta um pouco. Porque normalmente nós temos em mente, ou muitos estão pregando por aí, que ter o Cristo significa ter vida boa o tempo todo. Que ter o Cristo significa ter a vida redondinha o tempo todo. Alguns estão pregando por aí e dizendo que quem tem Cristo não pode sofrer. Quem tem Cristo não pode passar por crise. Quem tem Cristo não pode passar por luta. Só que o Evangelho e aquilo que Jesus nos ensinou é completamente diferente. Ele disse: vai me seguir, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci. Seguir a Jesus não significa não enfrentar problemas. Seguir a Jesus não significa não passar por dificuldades. Seguir a Jesus significa, em todos os momentos da minha vida, eu estou bem assistido, porque Ele é o governador da minha história. Você percebe que a ordem quem dá é Cristo. E o que os discípulos estão fazendo no decorrer dessa história é obedecendo uma ordem direta. E é no meio dessa obediência que a Bíblia vai nos dizer que uma tempestade toma conta daquele lago, ou mar da Galileia, como você queira chamar. E de repente o texto vai nos relatar que tão grande era essa tempestade, que as ondas inundavam a embarcação, e o desespero toma conta dos seus discípulos. Isso fala conosco a respeito de algo incrível. E o que é, Jason? Nem toda crise que nós passamos evidencia uma falha
ou um pecado. Eu preciso dizer para você aqui nesta noite, que talvez entrou nesse culto vivenciando uma situação que você não está compreendendo o que está acontecendo. E talvez você diz: Deus, aonde foi que eu errei? Aonde está o pecado escondido? Aonde está a minha falha aqui? Mas eu quero lhe dizer algo nesta noite: nem tudo que dá errado em nossa vida é sinal de pecado, é sinal de falha, é sinal de algo a ser corrigido. A gente precisa passar também pelos processos da vida, e nós vamos ver por essa história que o crente passa por esses momentos para um objetivo somente. E qual é, pregador? Eu vou lhe dizer: para que você conheça quem é o dono da tua vida. Eu vou dizer para você, minha irmã, o que você está passando hoje não é pecado, não é problema. É Deus trabalhando em você, o seu caráter, a sua vida, para que você conheça Ele melhor. Essa porta que se fecha hoje, não é porque você está com problema na tua vida espiritual. É Deus que quer se revelar para você como aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Talvez você está aqui passando por uma enfermidade, dizendo: aonde foi que eu errei? Eu sou crente, sou fiel, sou dizimista, eu sou crente na presença de Jesus. Por que eu estou passando isso? Não é para a tua destruição. Eu vim liberar nesta noite a palavra sobre a tua vida, é para que você conheça o Jeová Rafá, aquele que te cura. Não sei se você tem esse costume aqui, mas olha para esse crente e diga: o que você passa hoje é para você conhecer o Cristo que manda em você. O que você vive hoje é para que você conheça o Cristo que se revela para você. O que você vivencia hoje é Cristo querendo se revelar para você. Os historiadores dizem que por causa da geografia daquele ambiente, as tempestades eram comuns naquele local. Mas quando você analisa o texto, você percebe que essa tempestade em si não é uma tempestade comum. E por que não é uma tempestade comum? Primeiro, Jesus designou um objetivo. E qual é o objetivo de Jesus? Chegar à região de Gadara. Para quê? Para salvar uma pessoa. E aí eu aprendo algo formidável aqui, que é, de vez em quando a crise só vem sinalizar para a gente: você está no caminho certo, você está na rota certa. Como assim, pregador? É que tem gente que está passando por crise dizendo: eu estou obedecendo e está acontecendo isso. Por quê? É porque o inferno está se levantando mesmo, porque ele não quer que você chegue onde Jesus disse que é para você ir. Mas eu vou liberar uma palavra sobre você nesta noite: quem deu a rota para você é poderoso para garantir a tua chegada lá. E eu estou sentindo a presença dele aqui. Oh, glória! Essa tempestade não é comum. Segundo motivo porque ela não é comum: Jesus está dentro da embarcação, não com homens inexperientes. Estes homens aqui estão acostumados com o alto mar, com o mar mais bravio ainda. Eles não estão apenas acostumados a pescar naquele lago, eles estão acostumados com o mar aberto. Mas quando você lê o texto, você percebe o desespero que dá no coração deles. Porque ainda que digam para a gente, acontecia tempestade comum ali, era comum acontecer, essa em especial assustou os discípulos experientes na navegação. E aí eu preciso dizer algo para você nessa noite. A igreja brasileira precisa aprender a discernir os ataques que ela está vivenciando. Eu vou dizer para você, você precisa aprender a discernir os ataques que você vem sofrendo. E por que eu preciso discernir, Jason? Porque você precisa lutar com as armas corretas.
E eu sinto a presença de Deus aqui para alertar alguém. Tem coisa que você está batendo com o teu braço e que não é para resolver no braço. E é por isso que não foi resolvido ainda. Tem coisa que não é para resolver no grito e você não vai ganhar enquanto estiver gritando. Tem coisa que não é para você resolver batendo boca. Enquanto você estiver batendo boca, você não vai resolver. E como é que eu resolvo disso? Discirna o que é problema espiritual e o que é problema normal. Por que, Jason? Porque problema espiritual você não ganha no grito. Eu não sei se vocês ainda lembram, mas aproveitando que o pastor já deu uma palhinha aqui de antigamente, e não querendo ser saudosista aqui de forma nenhuma, mas eu ainda lembro de uma igreja que quando acontecia um problema, ela não ia peitar o problema na cara dura. Ela não ia para a frente do campo de batalha para dizer, eu vou resolver no grito porque eu sou assim. Não, não, não. E como é que essa igreja resolvia? Ela ia para dentro do quarto. Ou ela vinha para a consagração de manhã. E eu não sei se aqui em Capelinha tinha uns malucos que gostavam do negócio chamado monte, mas tinha um povo doido que dizia, vamos embora subir para o monte, porque esse negócio não é da terra, esse problema é espiritual, e problema espiritual eu não resolvo com arma terrena. É isso que você quer dizer para mim? Tem coisa que você está enfrentando que não é físico. Não adianta você buscar o fulano, o influente. Não adianta buscar quem tem um recurso financeiro. Tem coisa que é Deus dizendo, vai se armar com as armas espirituais. Porque essa guerra não é normal. Essa guerra não é carnal. Essa guerra é espiritual. E como é que eu ganho guerra espiritual? Com arma espiritual. E eu não sei se você ainda conhece arma espiritual. E o que é? Oração ainda é arma de guerra. Oh, glória a Jesus. A palavra ainda é arma de guerra. Consagração ainda é arma de guerra. Eu quero ver qual é o demônio que fica de pé diante de um crente que está armado até os dentes espiritualmente falando. Toca nesse crente e diga para ele, o teu problema às vezes não é dessa terra. Para de lutar no mundo espiritual com a arma da carne. Vai para o joelho. Volta para o joelho. Volta para o jejum. Volta para a oração. Volta para a palavra. A Bíblia vai dizer que esta tempestade inunda a embarcação. Ao ponto do barco quase afundar. Olha o tamanho do problema que eles vão ter que enfrentar. E por um instante me chama a atenção, pastor Vanderlei. Porque o texto diz que eles entram em desespero. E isso não é problema, não. Eu não estou aqui para dizer para você que você tem que ser super crente, mulher maravilha. E que você nunca vai ter medo. Que você nunca vai se sentir acuado. Mas olha aqui para mim. O medo não pode dominar você. Eu gosto de Jesus porque todas as vezes Jesus foi tratar um problema, ou grande parte dele, Jesus olhava para a pessoa e dizia o quê? Não temas. Oh, aleluia. Não temas. Por que não temas, Jason? Porque o medo tem o poder de te dar uma visão distorcida do Cristo que você serve. Como assim? Olha a fala dos discípulos. Quando eles vão acordar Jesus, eles chegam no mestre e dizem, mestre, não te importas que nós vamos morrer? Eu não sei se você consegue ler isso, mas é praticamente uma acusação contra Jesus. É mais ou menos assim, você não está vendo o que eu estou passando aqui? E tem hora que você entra na igreja querendo colocar Jesus contra a parede. Porque você deixou o medo te dominar. Porque você esqueceu. E quando você deixa o medo te dominar, significa que você esqueceu quem é que está no barco.
Eu vou dizer isso aqui de novo. Crente desesperado só revela uma coisa: que ele esqueceu quem é que estava no barco. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Eu não entendi. É que a gente esquece que quem disse pra gente: entra aí e vai. Não fui eu que escolhi isso. Não foi você quem escolheu isso. Foi Jesus quem disse: vai. Entra. E eu gosto de Mateus, porque Mateus é mais enfático nesse texto, porque ele vai dizer o seguinte: e entrando Jesus no barco. A questão é que você esqueceu que não foi você que entrou primeiro. Você só obedeceu, mas quem entrou primeiro foi ele. Não vou dizer de novo, é porque você esqueceu que foi ele quem entrou primeiro. Eu vou liberar isso aqui para você. Esse projeto não foi você que escolheu. Este sonho não foi você que decidiu ter. Esse chamado não foi você que escolheu ter. Foi Jesus quem disse: eu estou entrando nessa embarcação sua hoje. E eu estou dando rumo para ela. Eita! Se pelo menos tiver 2 pessoas aqui para pegar isso aqui. Eu estou entrando na tua embarcação hoje. E eu estou dando itinerário para onde você vai aqui hoje. Então não tenha medo, porque eu sou poderoso para garantir estar com você, ainda que a tempestade lhe pegue pelo caminho. Aleluia! O terror toma conta, e olha aqui para mim, todas as vezes que o medo toma conta de você, o teu primeiro intuito, o teu primeiro projeto é: eu vou largar. Pergunta para qualquer marinheiro: o que vocês fazem se a embarcação, vocês perceberem que a embarcação já não tem mais salvação? Eles vão dizer: a ordem vem do capitão. E é o capitão que avalia e vai dizer assim: abandonemos a embarcação. Porque o primeiro intuito que você tem quando as coisas apertam e o desespero toma conta de você, é você dizer: eu vou abandonar. É por isso que tem projeto que você engavetou e está dizendo: eu não sei o que aconteceu. É porque o medo tomou conta de você. É por isso que você está engavetando o teu casamento, enterrando o teu casamento, porque você colocou na tua mente: não tem solução. Faz o quê? Abandono. Mas eu vim debaixo da autoridade da palavra nesta noite para dizer para você: você não vai abandonar essa embarcação. Oh glória! Você não vai desistir da tua casa. Você não vai desistir da tua família. Você não vai desistir desse negócio. Você não vai desistir do teu chamado. E por que não, Jason? Porque Jesus foi quem entrou no barco primeiro. E eu vou esperar para ver se você reage nesse culto. Eu vim dizer para alguém aqui hoje à noite: você não vai abandonar, não vai deixar. Mas Jason, o diabo já gritou no meu ouvido: larga, deixa. Eu respondo o que para o diabo? Diga para o diabo: eu não largo, eu não deixo, eu não desisto, porque quem me deu o milagre está dentro do barco ainda. Eu sou de uma época que a gente ouvia muito o texto, se eu não me engano, de Números: Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para. Parece que esse texto sumiu da igreja. Os crentes pararam, pastor Vanderlei, de acreditar nas promessas que Deus faz. Deus levanta profeta na igreja hoje, e tem gente que não dá a mínima para esses profetas, porque não acredita mais nesse negócio. Tem gente que está abandonando promessa, dizendo assim: ah, mas Deus me prometeu já faz tanto tempo e eu não vejo acontecer. Mas deixa eu lhe contar: Deus não tem compromisso com o teu tempo. Deus tem compromisso com o quê? Com a palavra que Ele liberou. E eu não estou aqui para corrigir hino de ninguém, para dizer que está errado, mas nós precisamos nos conscientizar disso. Deus não é fiel a mim.
Deus é fiel à sua. E por que Deus é fiel à sua palavra? Porque eu mudo. Eu me desespero. E a palavra, ela é imutável. Ela permanece. Passa o céu e a terra, mas a palavra permanece. Então Deus, que é fiel à sua palavra, que não muda, descansa, porque se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Descansa, porque se Ele falou, está falado. Pode o inferno, eita, glória a Deus, pode o inferno levantar, a obra ser feita contra, oração contrária acontecer. Se Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, queira o inferno ou não, vai acontecer. Cutuca esse irmão, diga para ele, não desespera não. Lembra que Jesus está na tua vida. O medo faz a gente questionar se Jesus realmente ama a gente. Que eu sei que você já se perguntou isso. O Senhor me ama mesmo ou o Senhor me deixou largado à sorte? O silêncio de Deus não significa abandono. O silêncio de Deus não é para revelar em Deus o abandono dele. Na verdade, o silêncio de Deus revela quanta fé você tem. Porque olha aqui para mim. O que Jesus está ensinando na beira da praia? É só você ler o texto. Do versículo 1 até o versículo 34, qual é o tema central do que Jesus está ensinando? Fé, 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 fé. Diga para o irmão, Jesus está ensinando fé. E o que acontece do versículo 35 ao 41? Jesus está dizendo, eu já ensinei. A parte pedagógica eu já fiz. Agora vamos ver na prática como anda. O problema é que nós esquecemos que Deus não está interessado de que nós só ouçamos o que Ele tem para nos dizer. Aliás, pastor Vanderlei falou a respeito do culto aqui, e nós precisamos nos conscientizar que o que Deus revela na sua palavra aqui, no louvor aqui, no que acontece aqui, não é para você só ter a sua emoção movida aqui. Deus não está querendo que você sinta um arrepio e saia daqui dizendo, eu me arrepiei no culto hoje. Deus não está interessado que uma lágrima role no teu rosto e você saia daqui, eu chorei no culto hoje. O que é que Deus está interessado? O que é que Jesus espera de mim? Ele espera que você coloque em prática o que Ele está te ensinando. Porque a vida cristã não é movida pelo que eu acho que sei. É movida pelo que eu acho, pelo que é aplicado em minha vida para transformar a maneira que eu estou vivendo. Vou dizer isso aqui de novo. O reino de Deus não se manifesta em minha vida pelo aquilo que eu sei. Porque tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas a sua vida não muda, porque Ele não permite que a palavra gere fruto na sua história. Jesus ensina, Ele vai embora e esquece que Jesus ensinou. Olha para os discípulos. Durante o dia inteiro, ouviu Jesus falar, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Acredite, confia. Mas quando a tempestade chegou e o medo vai revelar neles, não é fé, é falta dela. Olha para esse que a gente pergunta, o que a tua tempestade está revelando em você? O que essa tempestade está revelando em você? Tem um hino de uma cantora que não é muito boa da gente ficar falando o nome dela, mas é uma realidade que ela cantava. O senhor já viu, já sabe. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Quando Ele nada fizer, mostre a tua fé. Você questiona Ele ou você se rende e adora? O problema é que a gente canta, mas não quer viver. A gente canta bonito aqui dizendo, Senhor, se for necessário eu sofrer por amor à tua obra, eu sofro. Mas na prática a gente diz a Jesus, o Senhor esqueceu de mim.
Parece que a gente é o bibelô de Jesus que não pode sofrer nada. Sabe aqueles meninos velho mimados que o pai, qualquer coisa, ele acha que o pai tem que brigar com todo mundo, se pisar no calinho dele. E se o pai não faz nada, você fica bicudo. Você fica bicudo, aí você entra no culto e diz, eu não vou dar glória a Deus hoje. Eu não vou dar aleluia hoje. Eu não sei nem se eu vou no culto hoje. Porque tem gente querendo negociar a adoração com Jesus baseado naquilo que ele faz. Eu falei ontem, eu vou repetir aqui hoje. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele te curar, ele é Deus. Mas se ele não te curar, ele continua sendo soberano, dono dos céus e da terra. Se ele abrir a porta, ele é Deus, assentado em um alto e sublime trono, que existem miríades e miríades de anjos, dizendo santo, santo, santo. E se ele não fizer isso, ele continua sentado nesse trono, porque ele é poderoso, majestoso, ele é tudo. Não te importa que pereçamos. No meio da crise você questiona Jesus. Mas olha aqui para mim. Jesus está esperando que você exerça aquilo que ele já te falou que você pode e deve exercer. Olha aqui para mim, por favor. Sempre que eu prego essa mensagem, eu faço a mesma analogia. Porque para mim é a que mais se encaixa. Um dia, quando eu estava lendo esse texto e o Espírito Santo me fez ter essa visão, eu falei, não tem por que entrar em desespero. Porque você consegue imaginar, tenta imaginar comigo, se ninguém grita, se ninguém faz nada, você consegue enxergar esse barco no fundo do mar? Você consegue, pastor, visualizar Jesus fundando com esse barco? Não, ninguém gritou, ninguém chamou ele, deixou ele dormindo. Você acha mesmo que o barco ia afundar? Você acha mesmo que a sua vida vai à ruína se Jesus estiver dentro dele? Você acha mesmo que a tua vida vai declinar Jesus estando dentro dele? Porque o nosso segredo não é o tamanho da embarcação. Não é se a gente é um Titanic, ou se a gente é só um barco de pescador simples. O segredo da nossa vida está em quem está. Você não está aqui não, irmão. Deus não está perguntando quanto você tem na tua conta bancária. Deus não está perguntando se a tua roupa é de marca. Deus não está perguntando quem são os amigos que você tem influentes na cidade. Tudo que Deus está dizendo aqui, se você tiver com a minha presença em sua vida. Não, só meia dúzia pegou isso aqui. O que Jesus está dizendo é, não importa o tamanho da tua embarcação, não importa o tamanho do teu projeto, se Cristo estiver no centro dele, levanta a mão, por gentileza. Pode vir tempestade, pode vir maremoto, pode vir terremoto, pode vir furacão, pode levantar gigante, muralha pode entrar na frente, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele é poderoso e fiel para garantir vitória para você. Irmão, mas me ajuda que eu estou rouco. Diga para esse crente, está com medo de quê? Diga para ele, está com medo de quê? Se Jesus está com você. Está com medo de quê se Jesus está com você? Qual é o motivo do teu medo? Jason, eu entrei nesse culto hoje decidido e decidida a largar tudo. Assim te diz o Senhor, larga não. Por que não? Porque eu estou no barco. Sabe o que eu amo em Marcos? É que Marcos faz questão de dar um detalhe que a gente fica sem acreditar. Jesus não está só no barco. Jesus está
dormindo no barco. Você já imaginou, irmãos, a correria que está nesse barco? Eu imagino. Todo mundo com um baldinho tentando arrancar água de dentro do barco. Desesperado para a embarcação não ir a pique. E Jesus no barco, dormindo. Todo mundo com medo. E Jesus dormindo. Por que, Jason? Jesus estava dizendo um negócio muito importante para nós. O que causa medo em você é balanço para mim ninar para eu dormir. Para de graça, irmão. Aquilo que causa terror e pavor em você não tira o sono de Jesus. Aquilo que causa terror e pavor em você não coloca Jesus em apavoro. Jesus está no mesmo barco, açoitado pelas ondas, mas o texto diz: ele está dormindo. Aonde? Na popa. Em quê? Em uma almofada. Como é que dorme? Com água entrando no barco, com o barco sendo agitado, e ainda por cima, em cima de uma almofada. Só que, na verdade, ele está dizendo algo muito, muito intenso para nós aqui. Por que, Jason? Porque o texto faz questão de dizer o seguinte: Jesus estava na popa do barco. Olha aqui para mim. Esse lugar do barco que está sendo mencionado no texto era o local onde ficava o leme, era o local onde era dirigida a embarcação. E a almofada que Jesus está utilizando, alguns historiadores dizem que essa almofada era a almofada do capitão. Não entende! Quem perdeu o controle do barco foi você. Quem perdeu o controle do rumo foi você. Quem perdeu a força para poder fazer alguma coisa foi você. Mas quem entrou no barco primeiro continua no lugar que pertence a ele. E qual é o lugar que pertence a ele? Aquele que domina, aquele que controla. Por isso, deixa eu liberar sobre a tua vida nesta noite. O vento não arrancou o controle da mão de Jesus. Ele continua sendo o capitão dessa embarcação. Com tempestade ou sem tempestade, ele continua dominando. Com tempestade ou sem tempestade, ele continua controlando. Com tempestade ou sem tempestade, ele continua direcionando. E ele me manda dizer para você hoje à noite: aprenda a descansar nele, porque no meio da turbulência que você vive, ainda tem um ambiente de paz para a tua alma. Eu preciso dizer para alguém aqui hoje à noite: você vai voltar a dormir o teu sono de paz. Oh, aleluia! O Senhor vai tratar essa tua insônia por causa dessa preocupação. Como Ele vai tratar, Jason? Te fazendo entender que Ele continua no controle. Eu sinto a presença dele nesse culto, e dizendo para alguém aqui hoje à noite: descansa a tua alma. Eu amo o salmista, como ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ah, minha alma, eu tenho um remédio para trazer calma para você. E qual é o remédio? Salmista, o remédio é: espera, espera, espera em Deus.
Espere em Deus, porque no meio disso tudo você ainda vai louvar. Eu estou recebendo a autoridade do Espírito Santo nessa noite, para dizer para você a ansiedade que vem tomando o teu sono. Hoje à noite, Jesus vai dominar ela. A depressão que está tentando te matar, Jesus vai dominar ela. Eu queria convidar você que é crente pentecostal para vir comigo no meio dessa guerra agora aqui, porque enquanto a gente está aqui, enquanto eu ministro aqui, o mundo espiritual está em guerra aqui hoje à noite, porque tem tempestades acontecendo com alguém aqui, mas o dono da vida, aquele que tem todo o controle, ele está dizendo: eu vou resolver. Eu vou resolver. Eu vou resolver. Levanta a mão direita lá em cima, porque enquanto você abre a tua boca, e recebe a palavra, a paz entrando no teu coração, a paz entrando na tua alma que hoje à noite. Receba agora o refrigério do Espírito de Deus. Quem vem comigo? Uracamandore barassúria, o camandará baixando o camandúria sai. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Você não vai desistir de nada. Eu dou uma ordem para o espírito de morte que tem soprado no teu ouvido, dizendo: arranca a tua vida. Você não vai dar cabo da tua vida, porque a tua vida está na mão de Jesus. Você que está assistindo pela internet, que talvez pensou em suicídio, assim te diz o Senhor: a tua vida pertence a mim e eu continuo no controle. Ebacalabarachanda. Eu vou deixar você abrir a boca. Entra na guerra, porque o mundo espiritual está em guerra aqui hoje. Mas aqui em Capelinha ainda tem uma igreja que sabe como guerrear. Esse espírito de morte que causou essa tempestade na tua vida, ele vai ser derrotado hoje. Eu dou ordem a todos os demônios que têm perturbado a tua mente. Pelo poder do nome de Jesus, vocês estão amarrados e expulsos, porque ainda há poder no nome de Jesus. Receba paz, meu irmão. Receba paz, minha irmã. Receba paz, meu irmão. Receba paz em nome de Jesus. Olha aqui para mim. O desespero toma conta. Mas até no momento de desespero, como você não pode morrer aonde você está. Quem olha aqui para mim, para Jesus é prejuízo se você não conseguir chegar.
E por que isso é prejuízo para Jesus se eu não conseguir chegar? Porque quem disse que você ia chegar foi Ele. Então tudo que o diabo quer dizer para você, eu vou te afundar no meio desse mar. Só para dizer assim, o Senhor falhou com ela. O Senhor falhou com ele. Mas eu estou para ver Jesus perder para o diabo. Eu estou para ver o dia que Jesus vai perder para Satanás. Aliás, o diabo já está derrotado. Ó vontade de correr aqui, pastor. Glória a Deus. Porque o nosso inimigo não vai ser derrotado. Ele já foi derrotado. E a tempestade só significa uma coisa. E o que é, pregador? O desespero do inferno. Porque o diabo sabe o que Deus vai fazer com a tua casa. O diabo sabe o que Deus vai fazer com a tua vida. O diabo sabe onde Deus vai te colocar. Então o diabo desesperado, porque ele diz, eu já perdi, e o desespero tomou conta. Descansa, descansa, porque o desespero do inferno não vai barrar a tua história. Eu ainda sou da época, e eu hoje estou saudosista, né, pastor? Esse negócio de época, parece até que eu sou muito velho. Eu tô só na casa dos 30 ainda, rapaz. Mas eu me lembro quando eu era menino. O que, Jason? A gente ouvia só assim, ó. O diabo fez uma reunião no inferno. Ele pode fazer uma. Ele pode fazer uma teleconferência. Ele pode reunir os demônios de um lado do globo até o outro. Ele pode dizer, vai lá, legião para acabar com isso. Você pode. Mas você pode descansar também. Por que, Jason? Porque no teu clamor, ai, irmão, estou sentindo uma alegria tão grande do Espírito aqui. Porque no teu clamor, quem tem todo o poder já se colocou de pé. Levanta a mão e recebe essa palavra no teu coração. Deus está se colocando de pé ao teu favor aqui hoje. Sabe o que alegra minha alma quando fala que Deus vai se colocar de pé? É porque Deus não se pressiona com a nossa performance. Não é o nosso grito que levanta Deus do trono. Não é na nossa performance que levanta Deus do trono. A Bíblia diz que quando Ele vê um coração quebrantado, ou quando Ele ouve o gemido do necessitado, não é que eu dou ordem para Ele, mas o texto diz, é Ele quem decide dizer, eu me levantarei agora. Levanta a mão por gentileza e recebe. Deus está se levantando, não é amanhã. Deus está se levantando, não é na segunda, não é no domingo que vem. Deus está levantando, é hoje. Irmão, Deus está se colocando de pé em teu favor, é hoje. É hoje. E eu profetizo na tua vida que assim como aconteceu na história bíblica, vai acontecer hoje à noite com você. E o que é, Jason? O texto bíblico diz, e Jesus, pondo-se de pé, e Jesus, pondo-se de pé,
repreendeu o vento e disse: cala-te, cala-te. E o texto diz: e seguiu-se, e seguiu-se. A palavra seguiu ali é imediatamente. Não é para amanhã, é imediatamente. Não é para a semana que vem, é imediatamente. E eu não estou aqui com a mensagem triunfalista para você. Eu estou com a palavra profética hoje à noite. Deus falou comigo aqui. Eu estou me colocando de pé hoje. Agora, agora, agora. Calabarachanda, calavasse andará. É hoje, irmão. Fica de pé. Se você acredita nisso, fica de pé. Você pode segurar na mão desse irmão? Segura. Oh, graça de Deus. Oh, graça de Deus. Segura a mão dele. Sacode ele e ele diga: é agora. É agora. O céu está se movendo agora. O céu está se movendo hoje. Quando você chegar na tua casa, o céu já se moveu lá. Quando você chegar no teu trabalho, o céu já se moveu lá. Quando você chegar no teu negócio, o céu já se moveu lá. E seguiu-se uma grande bonança. Agora olha aqui para mim. Jesus olha para os discípulos. O negócio é tão forte, pastor Vanderlei, que o texto diz que os discípulos olharam para Jesus com temor. O que Jesus vai fazer com você e através de você vai ser tão lindo que vai te causar terror. Você vai ficar de boca aberta. Você não gosta disso aqui não, você diz, pode deixar. Eu deixo só para quem recebe. O que Deus vai fazer com você vai te deixar de boca aberta. O que Jesus vai fazer com você vai te deixar de boca aberta. Oh, aleluia. Prepara para receber uma ligação que vai te deixar de boca aberta. Prepara para ver a porta abrir que vai te deixar de boca aberta. Prepara para vivenciar o milagre de Deus que vai te deixar de boca aberta. Olha aqui. Só que o milagre não vem só para deixar a gente de boca aberta. O milagre vem para nos fazer conhecer quem Ele é. Mas também há um terceiro motivo. O milagre vem para acrescentar a nossa fé. E para nos fazer lembrar do que Ele já fez por nós. Olha aqui para mim. Jesus olha para os discípulos. Jesus olha para os discípulos. E a fala de Jesus não é: o que é que vocês estão me chamando? A fala de Jesus é: vocês ainda não tendes fé? Eu não sei se você já reparou nesse texto, mas o que Jesus está dizendo é: depois de tudo que você já viveu comigo, depois de tudo que eu fiz na tua vida, de vez em quando acontece comigo, irmão. Eu entro em desespero e digo: Deus, não dá. Eu vou morrer, não vou chegar. E aí parece que eu escuto exatamente Jesus dizendo: você ainda. O que é isso, Jason? É Deus dizendo: o tanto que eu já te livrei e você ainda. O tanto que eu já te livrei e você ainda. Quantas portas eu já abri para você e você ainda. Quantos livramentos eu te dei e você ainda. Quanta provisão eu já liberei e você ainda.
Ainda continua duvidando de mim? Ainda sem acreditar que eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou imaginar? Mas hoje à noite a tua fé vai te fazer lembrar daquilo que Deus já fez em você. Esta noite a palavra de Jesus é: acalma-te, vento. Acalma-te, vento. Aquieta-te, vento. Cala-te, vento. Porque na sua vida não é o vento que grita. Na sua vida é a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus. Então abre a tua boca. Abre a tua boca. Estou à beira de abre a boca. Vem comigo na adoração, por gentileza. Vem com a adoração, por gentileza. Se você entende que Jesus está se levantando hoje e colocando um basta nessa tempestade, é hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Ele se levanta e te salva. Ele se levanta e te livra. Ele se levanta e se revela para você.